Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Aqui você entende como estas pesquisas impactam a sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer o projeto Avaliação dos Serviços Ecossistêmicos no Estado de Santa Catarina. E para você que não entendeu nada deste título, calma, nós vamos destrinchar tudo isso aqui com o professor. Nosso convidado hoje é o professor Felipe Ricardo Casemiro Soares. Ele possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo, a USP, mestrado em Recursos Florestais também pela USP e doutorado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná. Ele é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no CAV, tem experiência na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Economia e Gestão Florestal. Projetos nas áreas de análise de mercados e de viabilidade econômica, valoração ambiental, gestão de empresas, instituições florestais e certificação florestal. Professor Felipe, muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa, bem-vindo à Rádio UDESC. Bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço para estar falando um pouquinho da minha pesquisa. Muito obrigada pela sua vinda, porque afinal, professor, nós viemos falando sobre isso ao longo dos programas. Muitas vezes o CAV é apenas um muro, são prédios para muitas pessoas. As pessoas muitas vezes não sabem, não fazem ideia de tudo que vocês produzem aqui dentro, não é? Exatamente. Muitas vezes as pessoas não conhecem o CAV por outras famas, digamos assim, né? E acaba não conhecendo toda essa pesquisa, todo o retorno que se tem à sociedade catarinense, de Lages e de Santa Catarina como um todo, né? O retorno, porque mais uma dúvida que às vezes existe, as pessoas não sabem que é uma instituição pública, financiada pelo cidadão, pela cidadã. Então é um retorno que vocês dão. Muito obrigada mesmo por estarem aqui, por estar aqui hoje você, né, no caso. Bom, o professor Felipe, ele veio falar sobre este projeto e eu parto de um ponto bem básico. O brasileiro paga por serviços ecossistêmicos desde o início dos anos 2000. E como eu disse, você já vai entender, caso não saiba, o que são esses serviços. A maioria deles foca no provimento de água. Já a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais iniciou só em 2021. Alguns estados ainda discutem, já que é muito recente, alguns estados brasileiros ainda discutem as suas políticas regionais ou a regulamentação das que já existem. A pesquisa do professor Felipe avalia os serviços ecossistêmicos que o Estado de Santa Catarina pode oferecer. Identifica também as áreas prioritárias para esse tipo de programa e outras questões como a própria capacidade de pagamento desses serviços por parte de nós todos cidadãos e cidadãs. Professor, vamos partir, como a gente diz, da mesma página aí para o ouvinte ficar a par do que estamos falando. O que é ecossistema e, por consequência, o que são serviços ecossistêmicos? Então vamos lá. De uma forma simplificada, o ecossistema é um conjunto de seres, esses seres, plantas, animais, enfim, que vivem em um determinado local, interagem entre si com o ambiente. E o serviço ecossistêmico, ele está relacionado aos serviços prestados por esse ecossistema para nós humanos, né? Então, por exemplo, nós temos várias classificações de serviços ecossistêmicos, mas basicamente a gente tem uma divisão entre serviços de provisão do que, por exemplo, alimentos, né? Você produzir alimentos, você está trabalhando com serviços ecossistêmicos, biomassa florestal, né? Enfim, manutenção e regulação. E até, né, pouca gente conhece, mas a parte de recreação também é considerada um serviço ecossistêmico. Então, a gente
tem aqui na nossa região, aí, por exemplo, o Parque Nacional de São Joaquim, que tem atrativos turísticos, que envolve a questão da recreação dentro de um ecossistema, isso pode ser considerado um serviço ecossistêmico. Então, essas são as definições aí que a gente tem hoje para serviço. É uma definição simples, porém, né, quando a gente estuda serviços ecossistêmicos, existe uma complexidade em cima, porque esses serviços eles interagem entre si, né, eles não são independentes. Então, por exemplo, né, se eu for considerar uma floresta na beira de um rio, ele vai ser responsável, né, por serviços de provimento de água, qualidade da água, sequestro de carbono, biodiversidade. Então existe uma interação entre esses serviços, né? Um ecossistema, ele acaba prestando mais do que um serviço, e as técnicas que a gente tem hoje acaba avaliando eles individualmente, tentando simplificar, né, o ecossistema para a gente. Sim, inclusive da minha parte como jornalista e talvez de muitos dos nossos ouvintes, o ecossistema é um termo que nos chega quando justamente há um desequilíbrio, quando se noticia, quando se tem ali uma informação relacionada ao desequilíbrio dentro de um ecossistema ou entre ecossistemas, não é mesmo? Exatamente. As notícias que chegam a gente, né, mas o ecossistema naturalmente deveria ser equilibrado, né? E hoje a gente observa uma grande luta com essa questão, né, do ecossistemas naturais, enfim, né? E a ideia dos serviços ecossistêmicos e o pagamento por serviços ecossistêmicos depois pode nos ajudar a estar mostrando a importância, por meio econômico, da conservação desses ecossistemas e desses serviços para a gente, né? E a gente tem visto, né, hoje um ponto forte de serviços ecossistêmicos é o carbono, né? E a gente tem visto isso nessas loucuras climáticas que a gente anda vivendo, né? Será que pagar para preservação, sequestro de carbono, enfim, vai nos ajudar em alguma coisa, né? Isso a gente pode tentar responder se começar a pesquisar em cima desse tema, né? Sim. Muito se fala, né, sobre isso, assim, popularmente, em relação a qualquer coisa. A pessoa não paga, é como se ela não valorizasse. Exatamente. Mas, professor, então, esses serviços ecossistêmicos, uma coisa muito próxima de nós, e aqui em Lages e região, Semasa, né, fornecimento de água, e nós temos que essa política nacional de pagamentos por serviços ambientais demorou bastante para ser implementada. Você fala, e eu trago esses dados a partir do seu projeto, esses que eu trouxe, gente, no início do programa aqui. Ela chega só em 2021. Por que demorou tanto? Discussões em Brasília, né, enfim, questões políticas, muita discussão do que entra, o que não entra. O Estado de Santa Catarina tem uma política anterior à política nacional de 2000, do início dos anos 2010, mas muito vem sendo discutido, até que finalmente em 2021 conseguimos que essa lei fosse sancionada, mas ainda temos muito a caminhar, né? Existem regulamentações a serem feitas, né? A gente precisa discutir de onde que vai vir o dinheiro pelo pagamento dos serviços ecossistêmicos, né? E aí eu tenho uma sugestão que a gente tem que batalhar bastante, né? Os países de fora estão pressionando muito a gente, principalmente por questão de Amazônia e tudo mais, então a gente tem que buscar, né, olha, pera lá, vocês querem que a gente preserve, vocês também têm que ajudar a gente, né, não é só criticar, né? Então isso a gente vai ter que ser uma articulação forte, estados, federação, municípios, para tentar, né, buscar essas fontes de receita para esses programas. É interessante porque essa discussão aparece, por exemplo, quando tem a Conferência do Clima, a COP. Então, existe essa discussão só nesse momento. E a consciência talvez não seja desenvolvida o suficiente nas pessoas. Fica uma coisa, o Brasil vai lá pedir dinheiro. Muita gente vem com esse comentário, mas como você disse, é uma necessidade porque a Amazônia não é apenas uma herança, um bem do Brasil, ela também contribui, ou ela interessa a muitos outros, todos os lugares do mundo, não é mesmo? Com certeza. Um ecossistema extremamente rico que nos ajuda muito, né? Muito se fala na Amazônia na questão do pulmão do mundo, talvez esse conceito não esteja tão correto, né? Mas o bioma Amazônia, a floresta amazônica é um grande regulador do clima, né? E a gente vê
percebe quando tem algum problema. Você olhando as notícias aqui da região, né? A umidade que vem da Amazônia causa chuva na região sul, sudeste, enfim, né? Nós necessitamos bastante, né, desse ecossistema preservado, mas, né, a gente entende que existem outros objetivos também, né? As pessoas precisam sobreviver, enfim, né? Então isso tem que ser bem balanceado e talvez essa questão dos serviços ecossistêmicos ajudem nesse sentido. Vamos entender então, professor, o que está incluído nessa política nacional de serviços ambientais, ou o pagamento dentro dessa política nacional garantiria o que exatamente? Então, na verdade, a política fala sobre a provisão desse serviço, né? A oferta desse serviço por parte principalmente na política dá um destaque para os pequenos proprietários. Ela não foca tanto nos grandes, mas sim nos pequenos. E para estar contribuindo de forma a fazer com que esses pequenos possam estar preservando áreas importantes, serviços ambientais, que aqui no Brasil a gente costuma falar muito a questão de serviços ambientais, né? Fora do Brasil a gente usa mais o termo ecossistêmicos, mas está ajudando a conservar esses serviços ambientais e, com isso, trazendo uma renda extra para essa pessoa, né? O que ainda não se sabe é como vai ser feito esse pagamento, né, os programas em si. A gente tem alguns exemplos de pagamentos, como você mesmo mencionou, né, aqui no Brasil. A gente tem, inclusive em Santa Catarina, tem um programa da Agência Nacional de Águas, da ANA. É o produtor de águas, né? A gente tem um exemplo, um case de sucesso aqui em São Bento do Sul, que faz o pagamento pela preservação das florestas no entorno, né, dos rios de abastecimento de água do município, né, e esse projeto já vem sendo discutido para outras microbacias. O primeiro exemplo no Brasil, né, desse tipo que você comentou ali foi no início dos anos 2000, né, que no sul de Minas ali o pessoal que faz o abastecimento, o pessoal que produz na região das nascentes do sistema Cantareira, lá dos rios que vão abastecer o sistema Cantareira, né, que abastece o município de São Paulo, né, então isso já é feito há muito tempo. Mas como você disse, né, mundialmente isso é famoso. Nova York paga também Eu tive a oportunidade de passar o ano passado, estar o ano passado em Montreal fazendo uma qualificação, um pós-doutorado em serviços ecossistêmicos na Universidade do Quebec em Outaouais. E lá também existe, né, forte essa questão de pagamentos, principalmente focados na água, né? A minha luta agora vamos sair um pouquinho da água e do carbono e vamos pensar como fazer isso para outros serviços, né? Por exemplo, a biodiversidade, enfim. Né? Mas a ideia geral da política, né, que eu acabei fugindo um pouquinho, não, né? Mas Me empolguei, desculpe. Faz parte, professor. É essa, né? Focar nos pequenos produtores e trazer uma renda extra para que eles possam estar preservando ou provendo esses serviços, né? Esses serviços ecossistêmicos que são importantes para a gente. Porque é muito interessante. E você falou, professor, sobre fugir de maneira alguma. Agora eu realmente quero entender também como é que nós estamos em relação ao mundo. E essa sua experiência no Canadá pode nos dar essa perspectiva. E é muito interessante a virada de chave que isso significa, pelo menos me parece, de você pagar para preservar, porque perdida essa nossa riqueza natural, essas nascentes, então, que se vão, pode acontecer, não é mesmo? Exatamente. A gente tem o prejuízo é irrecuperável, eu acredito, mas você nos detalhe, por favor. Então, com comparação ao Canadá, principalmente, onde eu tive bastante contato, nós estamos, eu estive na província de Quebec, né, então nós estamos relativamente atrasados com relação a isso. Lá, principalmente os governos do Quebec, da província de Quebec e de Ontário, eles têm investido bastante nessa questão de serviços ecossistêmicos. Eles fazem parcerias fortes com outros países também. Eu trabalhei no grupo de economia ecológica do professor Jérôme Duprat, e ele tem trabalhado em parceria com França, com a África. Então eles têm levado essa ideia também para outros países, né? Até na África tem um projeto bem interessante do serviço ecossistema
em Guiné, que foi lançado no ano que eu estava lá, que é o Forêt Profem, que é as florestas para as mulheres, né, em favor das mulheres. Então está trabalhando essa questão da renda extra por serviços ecossistêmicos exclusivamente para mulheres, né? Tem o professor Jerome como a cabeça ali do projeto, mas todo o projeto é desenvolvido pelas mulheres do nosso laboratório lá, né? Eu digo nosso porque eu continuo lá, como sempre temos reuniões, enfim, né? Mas bem interessante isso também. Eles estão trabalhando com parte animal, as mudanças climáticas em cima dos serviços ecossistêmicos, né? Tem muitos trabalhos em cima disso, né? Os impactos das mudanças climáticas sobre o ecossistema canadense, que o Canadá talvez seja o primeiro a sentir os efeitos dessas mudanças, né? Eu tive lá, tive a oportunidade de sentir um pouquinho dos incêndios florestais que foram descontrolados, né? E eles estão estudando muito isso. Nós ainda estamos na água, alguns projetos de água, carbono, né, começando a ficar forte, principalmente bioma Amazônia, bioma Cerrado, né? Alguma coisa relacionada à energia com carbono aqui para o sul também, mas já começou a saturar essa questão de energia do carbono. Mas aí, e os demais, né? Sim, você falou, e claro, não é a primeira vez que esse termo aparece aqui no programa. Em outros momentos nós tivemos entrevistas e esclarecimento, de modo geral, do que seria o sequestro de carbono, e você falou bastante sobre o carbono e que isso aparece bastante aqui no Brasil, não é, professor? O que é o sequestro de carbono para quem eventualmente não ouviu o programa em outros momentos? Na verdade, acho que vamos falar um pouquinho do mercado rapidamente, claro. Né? O que seria o mercado de carbono, né? O mercado de carbono aí vão ser por diferentes possibilidades de projetos. Pode ser um projeto MDL, por exemplo, que está com os dias contados, mas pode ser um REDD+, pode ser um projeto relacionado à energia. E o que ele mede, né, isso? Ele mede, considerando uma situação padrão, né, uma linha base padrão, sem o projeto, o quanto que aquele projeto retiraria de carbono da atmosfera ou deixaria de emitir. Então a gente fala muito de sequestro de carbono, né? As árvores sequestram carbono, então elas precisam do carbono para crescer, mas quando a gente trabalha o mercado de carbono, a gente não está falando só do sequestro em si, mas o quanto eu estou deixando de emitir de carbono para a atmosfera. E para cada tonelada que eu comprovar que eu deixo de emitir, eu consigo gerar um crédito de carbono. Claro que para isso eu preciso de uma certificação, não é um processo fácil, não é simplesmente deixar, preciso passar por uma certificação, um projeto aprovado, enfim. E esse crédito de carbono pode ser comercializado dentro de um mercado. Hoje no Brasil, que a gente tem um mercado voluntário, tá? Então as empresas que atuam no mercado de carbono no Brasil atuam de maneira voluntária, mas está sendo regulamentado, né? Está passando por regulação. Foi aprovado no Senado no final do ano passado, né? Então a gente imagina que esse ano deva ser aprovado o mercado regulado de carbono no Brasil. Mas esse mercado envolveria assim, os grandes poluidores, né? Se eu não me engano, pela lei, quem emite acima de 25 mil toneladas ano, posso estar falando algum número errado aqui, mas não lembro de cabeça esse número, tá? É um público diferente deste projeto. Diferente desse projeto, exatamente. Mas para explicar um pouquinho, né, eu quis falar sobre o mercado de carbono, porque a gente fala muito de sequestro de carbono, mas que está relacionado a esse mercado. Então é bom explicar um pouquinho desse mercado também. Claro, e inclusive porque, novamente cito aqui, e eu me incluo neste público, para quem está nos ouvindo aí não é da sua área, fica bem claro quando a gente pensa em aquecimento ou mudanças climáticas. E o carbono em excesso na nossa atmosfera, ele estaria relacionado a esse aquecimento, exatamente, a essas mudanças, não é mesmo? Exatamente. Então tem a ver com isso. Tudo está interligado, exatamente, como disse o professor. A gente teria os gases, considerados gases do efeito estufa, que não é só o CO2, tá? A gente fala muito do CO2 e dentro dos mercados de carbono a gente acaba transformando em equivalente, mas existem outros gases, metano, enfim, né? Que o carbono faz parte deles também. Exatamente. E professor, voltando ao nosso foco, mas claro, foi muito bom este passeio, nós estivemos aí falando de questões relacionadas, o Brasil no cenário mundial, falando do projeto Avaliação desses Serviços Ecossistêmicos no estado aqui de Santa Catarina. Quem são as pessoas e as instituições envolvidas neste seu projeto? Então hoje a gente tem
envolvido no projeto, né? Uma equipe dentro da UDESC, né? Por enquanto só de professores, até estou buscando alunos que tenham interesse, né? A princípio, interesse voluntário em trabalhar, mas alunos tanto de mestrado, doutorado, né? Iniciação científica que possam ter o interesse em trabalhar. Então nós temos o professor, por exemplo, Veraldo, o professor Flávio Simeone ali da Ambiental, né? A professora Maria Raquel, Gian Sampietro, né? Então nós temos aí vários professores aqui dentro. Também temos uma parceria com o pessoal lá da FURB, né? O professor Vibrans, o professor Alexandre da UNB também é nosso parceiro nesse projeto, é o professor lá da área de gestão ambiental da UNB. Tem um professor que trabalha mais a parte de entomologia, o professor Tomás da UFPR, faz parte desse projeto, além da Chaire de Recherche em Economia Ecológica do Canadá, né, os membros dessa instituição aí, da qual eu fiz parte, ainda faço parte, né, em nome do professor Jérôme Duprat, né, ele também está nesse projeto, trazendo toda a experiência dele aqui para a gente, para auxiliar a fazer esses estudos aqui em Santa Catarina. Sim. E aqui em Lages e região, você visa parcerias, já estamos em diálogos a partir da UDESC, como é que funciona? Então, nós temos um início de discussão de possíveis parcerias com algumas empresas, né? Não vou citar nomes aqui, porque ainda está bem... Ainda não está claro. Não só em Lages, mas tem possibilidades também, né? Via CAV, no oeste catarinense, enfim, no Vale do Itajaí, né? Já temos um início ali de conversa, né? Nesse sentido. Sim. O projeto começou quando, professor, exatamente? Ele foi desenvolvido durante o meu pós-doutorado ali no Canadá o ano passado, né? Então, ele foi registrado e oficialmente ele teve início em janeiro, tá? Apesar de que durante o meu pós-doutorado lá eu comecei a trabalhar com alguns dados, o que era possível fazer à distância. Sim. Agora, né, a fase que eu estou me ambientando, né, novamente ao Brasil aqui, né, e começando a organizar a equipe, buscando essas pessoas que queiram trabalhar, né? Já tem interessados em projeto de mestrado, enfim, dentro do projeto, para estar iniciando as coletas de campo, né? Grande parte desse projeto, pelo menos a parte inicial, é feita em escritório por georreferenciamento, né? Mas nós vamos ter uma etapa de validação, isso a campo, né? E aí a gente está organizando essa equipe para buscar, né, essas informações, principalmente na segunda etapa, que seria a etapa para avaliar a demanda, que a gente vai trabalhar com técnicas de valoração ambiental, e para essas técnicas a gente precisa ir a campo, conversar com as pessoas, né? Então é importante que a gente tenha colaboradores nesse projeto que saibam lidar com pessoas, né? Então saibam conversar com os diferentes públicos. Isso é algo importante que a gente está buscando também. É interessante também a gente voltar a reforçar que isto é um mundo novo que pode se abrir, porque pouca gente, talvez quase ninguém tenha pensado até agora, aqui em Lages e região, talvez no Brasil como um todo, podemos ganhar dinheiro preservando o que já temos. Isso é muito interessante, é revolucionário, na verdade. Não é? Temos alguns exemplos, né, desses tipos, mas são muito poucos, né? Infelizmente, pelo tamanho do Brasil, pela biodiversidade que a gente tem no Brasil, a diversidade, o potencial, ainda temos muito pouco, né? Muitas poucas pessoas pensando nisso. Sim. Você falou ali em São Paulo, tem outros exemplos que a gente... Tem alguns exemplos de programas, por exemplo, tem o Bolsa Floresta, que é do estado do Amazonas, que ele paga uma certa quantidade eu não lembro agora exatamente o valor, mas eu lembro que existe uma grande crítica em cima, que desde que ele foi criado nunca foi atualizado o valor. Então a ideia é pagar, né, os pequenos produtores lá do estado a preservar a floresta, mas há muitos anos eles recebem a mesma coisa. Então isso acaba sendo não tendo muito estímulo, tá? E a gente vê aí outros países muito à frente nesse sentido, né? E países próximos aqui nosso, né? Costa Rica, por exemplo, tem muitos programas, né? Programas atuais. O
pouquinho mais distante o México também, que tem uma diversidade grande, também tem programas. Nós tínhamos uma equipe de mexicanos dentro do laboratório lá no Canadá também trabalhando em cima disso, né? Eles estão também bem à frente, né? Então, considerando todo esse potencial que a gente tem, realmente são poucos os pesquisadores em cima desse tema, né? Aqui em Santa Catarina, mais reduzido ainda, né? Interessante agora você falando, me veio, e isso, claro, é uma palavra, a gente chama palavra ônibus, a palavra que está na boca de todo mundo, mas que às vezes não tem em ações a importância que precisa, que é a sustentabilidade. Me remete muito à sustentabilidade toda essa sua pesquisa. Sim, com certeza. Traz o econômico, que é o retorno para essas comunidades, né, para esses pequenos produtores, o social, né, e, sem dúvida nenhuma, o ambiental. Né? Sim. Bom, você falou aí sobre algumas etapas que vêm pela frente nessa pesquisa, que certamente deve ter alguns anos pela frente, porque temos muito a fazer, você tem muito trabalho pela frente. O georreferenciamento, eu me lembrei agora do pessoal que a gente vê, às vezes, pelo campus, nas universidades, medindo com aparelhos específicos. É relacionado a isso, professor? Na verdade, nós vamos trabalhar com imagens de satélite. Então, nós vamos trabalhar com imagem de satélite. Uma parte dos dados vem do inventário florestal florístico de Santa Catarina, que o professor Vibrans é o responsável, né? Então nós estamos trabalhando com alguns desses dados relacionados, principalmente classificação de solos, né? Relacionados ao inventário, biodiversidade, enfim, né? Então, em cima disso, né? Buscando informações, aí a campo nós talvez não precisaríamos de todos esses aparelhos que o pessoal anda aqui, né? Mas precisaríamos de algum ponto de coleta de solos para fazer uma análise de solo, quanto tem de carbono naquele solo, enfim, né? Coisas nesse sentido a gente ia precisar. Para propor ações para esses pequenos produtores, pequenas propriedades. Professor, você falou sobre estar interessado em parcerias, sobretudo com jovens pesquisadores, esses alunos, mas também, quem sabe, algum colaborador externo, alguém que possa querer fazer uma parceria, trabalhar junto a vocês. Como é que pode entrar em contato? Com certeza, né? Nós estamos abertos, né, à colaboração, né? Pode entrar em contato via o meu e-mail institucional, né? Ele é filipe.soares@udesc.br. Filipe é philipe.soares@udesc.br, né? Ou o meu telefone institucional 3289-9307, que é o DDD 49 aqui de Lages, né? Telefone aqui da UDESC. Então podem entrar em contato, né? Se tiver disponibilidade, vontade de trabalhar, a gente está aceitando, inclusive de outras universidades, né? Estudantes de outras universidades que tenham interesse em trabalhar, podem entrar em contato. Outros pesquisadores que queiram auxiliar também. Fazer parceria, né? Exatamente, nós estamos à disposição. Às vezes pode ter um pós-graduando aí, alguém que está terminando graduação pode querer fazer um mestrado, um doutorado, surge um projeto, né? Com certeza. Temos vaga para mestrado, para doutorado. Agora acabamos de abrir o doutorado em engenharia florestal, né? Então estamos aí com muitas vagas tanto para mestrado quanto para doutorado. Muito bem. Professor Filipe, ele que veio aqui num intervalinho aí dos seus afazeres aqui no CAV, agradeço a sua presença. Vou reforçar os contatos para você que ficou interessado, interessada. filipe.soares@udesc.br. Lembrando que é Filipe com PHILIPE. filipe.soares@udesc.br. E o telefone do laboratório é o 49-3289-9307. 49-3289-9307. Professor, queres deixar um último recado, uma mensagem final? Bom, eu gostaria só de agradecer aqui o espaço, né? Para tá mostrando aqui minha pesquisa, né? Esse projeto específico, e chamar o pessoal, né, de Santa Catarina, né? Nós temos aí uma questão muito importante, que foi o que me inspirou nesse projeto, é a araucária. E a minha inspiração, falando um pouquinho rapidamente ali, né, dentro desse projeto, foi muitas pessoas no passado desmataram e hoje podem plantar nas suas áreas. Muitas pessoas conservaram e hoje não podem fazer muita coisa em suas áreas, né? Então,
Isso acaba gerando uma pressão sobre essa espécie importantíssima para a nossa região. Então, por que não estudar um jeito de pagar para essa pessoa que preservou, né? Então, foi aí que surgiu a inspiração desse projeto. Então, acho que a gente tem que lutar bem por isso. Tá? Estamos vivendo, né, nesse ambiente de mudanças aí, que os serviços ecossistêmicos vão ficar cada vez mais importantes, né? E estamos precisando de pessoas para estudar isso daí, para tentar mudar um pouco nosso futuro aí que nos espera. Muito bem, Araucária, que é uma das marcas da região do sul aqui do Brasil. Muito obrigada e sucesso nessa pesquisa aí, em toda essa empreitada. Muito obrigado. Você ouviu o Minuto da Pesquisa aqui na Rádio Desk FM Lages. Nesta edição, conhecemos o projeto Avaliação dos Serviços Ecossistêmicos no Estado de Santa Catarina. Nosso convidado foi o professor Felipe Ricardo Casimiro Soares. Ele possui graduação em Engenharia Florestal pela USP, mestrado em Recursos Florestais também pela USP e é doutor em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná. Ele é professor aqui no CAV, também concentrado aí em Economia e Gestão Florestal, com projetos nas áreas de análise de mercados e de viabilidade econômica, valoração ambiental, gestão de empresas e instituições florestais e certificação florestal. Obrigada a você, ouvinte da 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Você acompanha também as reprises do programa nas quartas-feiras, às 8 da noite. Até mais! Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.